Oi. É que não tá aparecendo, tipo... Eu não tô entendendo. A pergunta e as respostas aparecem na minha tela só. Na tua tela aparece só as respostas, só tipo o símbolozinho aqui e a cor da resposta. Ah, tá. Entendeu? Então tu tem que ler a pergunta e a resposta na minha tela e daí tu olha pra tua só pra escolher a resposta certa. Tá. Entendeu? Uhum. Tá. Então, as normas mais utilizadas, né, que a gente mais viu até agora foram a NBR 5410, tá? E a GED 13 é uma norma que é da RGE, tá? Que na verdade é da CPFL, porque é a CPFL que comprou a RGE. Então, como a nossa região aqui ela é atendida pela RGE, no caso a gente utiliza essa norma também para se basear, né, para fazer os projetos elétricos. Caso a gente fosse de outra região que não fosse atendida pela RGE, daí a gente utilizaria uma norma diferente, tá? Isso é porque a nossa região aqui é atendida pela RGE, certo? Alguém ficou com mais alguma dúvida nessa pergunta? Não. Tá, beleza. Qual coisa vocês vão falando? Podemos passar para o próximo? Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Tá. Então, ó, a Júlia está liderando o nosso placar. Puta que pariu. Desculpa, palavreado. Dá pra corrigir a pergunta? É, eu fui muito afobado, apertei o bagulho errado. Como assim? Tá, ó. O quê, mano? Eu jurei que tinha errado, acertei, caralho. Por que vocês acham... Cara, Oi, Júlia? como assim? Tá, olha só. O que a norma dá? Ela não dava, por exemplo, que nem ali quando a gente fez a previsão de carga. Pela norma, ela não dava, tipo, a previsão de pontos mínimos que a gente teria que colocar? Ai, não acredito. Então, são os pontos mínimos, certo? Não são os máximos. Lembra que eu falei? Cara, tinha que especificar na pergunta isso. Depois que eu marquei, eu pensei nisso. Não, Ah, que merda. processo elétrico, se for seguir as normas, é tudo igual. Não é igual, não. Que nem Mas, assim... mas aí muda de cada pessoa se quer fazer. Ah, não. Então é diferente. Eu tava em primeiro lugar, caí pra quinto. Não. Se eu pegar, por exemplo, os projetos que cada um... Porque nem lá na previsão de carga, se eu pegar o que cada um me mandou, nossa, todos são quase bem diferentes. Bem diferentes não, mas assim, a norma, ela traz os valores mínimos que a gente tem que colocar. E cada um pode colocar, por exemplo, as tomadas específicas, cada um pode colocar uma carga diferente, né? Então, nunca vai ser igual os projetos, claro, eles vão se basear nas mesmas coisas, eles vão ser parecidos, porém exatamente iguais não, porque, por exemplo, eu acho que na sala, mesmo sendo 3 tomadas no mínimo, eu vou colocar 5. Aí tu, Júlia, tu pode querer colocar 6, tá? Então, os projetos, eles não serão exatamente iguais, tá? Eles vão ter uma leve mudança, sim, porque as normas estabelecem só as cargas mínimas que a gente precisa estabelecer, tá? Tá. Então, né, os projetos não são iguais, tá? Vai depender de cada projetista. Cada um vai fazer um ligeiramente diferente, assim, um projeto do outro. Vou passar para a próxima. Então, né, se a gente... Barratei.
se a gente for ver essa imagem, né, a geração, né, é a etapa onde a energia é gerada, que nem as usinas hidrelétricas, por exemplo, os geradores eólicos, né, painéis solares. Então, isso é a parte da geração. Aí a transmissão são as linhas de transmissão, né, que é uma alta tensão, né, para chegar, né, então, no caso, é longas distâncias, né, que essa energia é transmitida desde a geração até mais perto das cidades, que daí quando a gente entra nas cidades, aí já vai para a parte da distribuição, que daí a gente rebaixa a tensão, né, rebaixa dessa alta tensão, né, que são valores acima de 230 mil volts, para valores abaixo disso, primeiro vai passar por uma subestação abaixadora, e depois, né, mais perto da nossa residência, vai ter um transformador que vai passar, sei lá, de 13,8 kV ou de 23 kV para 220, no nosso caso aqui, né, para essa energia entrar na nossa residência, tá? Então, a parte do sistema elétrico, né, que a gente está incluída no caso, que é essa energia que chega na nossa residência, é a distribuição. Alguma dúvida aqui? Não. Beleza. Então, vamos continuar. O Matias segue. Respondi errado de burro mesmo. Ô, Ricardo, tu tem que prestar mais atenção, hein? Tu falou que respondeu duas sem querer trocar. Vamos. Mas aqui é que eu respondi trocado, eu acertei. Tá, vamos lá, vamos para o próximo. Agora fui eu que me afoguei. Meu Deus do céu. Ai, eu sou um animal. Essa pergunta aqui, lembra que alguém me perguntou na primeira aula sobre isso até, que daí eu pesquisei mais, lá olhei direitinho na norma e respondi para vocês. E eu que me perguntei sobre. Fale, Luiz. Viu só? Espero que tenha essa pergunta. Eu perguntei isso aí e não deu muito certo. Então, olha só. Se a gente tiver dois clientes no mesmo terreno, por exemplo, uma casa no fundo e outra atrás, tá? O que vai acontecer? O ramal de ligação, que até deixa eu abrir a imagem aqui. O ramal de ligação é esse fio aqui, né? Que vem do poste, né? Da rede passante na rua de vocês até o poste que fica aqui dentro da casa de vocês. Dentro da casa não, né? Dentro do terreno. Tá? Esse é o ramal de ligação. Então, do poste até o poste do terreno. Que foi isso até que a gente dimensionou, que nem, por exemplo, quando a gente fez lá, né? Na última aula, que a gente fez a determinação do tipo de fornecimento de energia elétrica, quando a gente sabe a categoria do consumidor, se a gente seguir a tabela, também está escrito lá qual vai ser a bitola desse fio para ser utilizado no ramal de ligação, tá? Mas então, o ramal de ligação, se a gente tiver duas casas no mesmo terreno, vai ser utilizado o mesmo ramal de ligação, sim, tá? É previsto isso. O que não pode é, por exemplo, dois terrenos diferentes terem o mesmo ramal de ligação. Daí não, daí vão ser dois ramais de ligações distintos, tá? Então, a única condição, né, que o mesmo ramal de ligação vai atender dois clientes diferentes é se eles estiverem no mesmo terreno, certo? Ô, Sora. Oi. Qual é o nome do fio que entre o poste do teu terreno e até a casa? O ramal de ligação? Não, eu digo o poste do teu terreno mesmo, o poste da tua casa até a casa. Tá, é o ramal de distribuição. A próxima pergunta vai ter um desenho que vai mostrar essa parte. É como eu confundi aí quando eu li, eu pensei... Ah, tá. Não. Do poste... Pedro, o nome do filme. Como, Ricardo? Tá, olha só. Do poste da rua até o teu poste é o ramal de ligação. Daí no teu poste ele vai baixar e vai ter o medidor para, né, medir quanto energia tu está consumindo. E daí esse aqui, eu acho que é o ramal de distribuição, mas a próxima imagem vai aparecer. Daí a gente vê direitinho o nome dele. Tá, vamos lá. Ó, o Matias tá 4
respostas corretas. Eu acho que vocês ganham, se vocês forem respondendo e sempre acertando, vocês vão somando mais pontos também. E eu acho que quanto mais rápido tu responder Sim, também. sim, quanto mais rápido tu responder, maior a tua pontuação. Matias, tu Sim, tá muito rápido. isso é. Mas se tu vai acertando em seguida, assim, tu ganha mais ponto também. Tá, essa eu vou acertar, porque eu tinha confundido essa com a anterior. Oi. Ô, Sora, minha internet caiu. Eu tô com 3G agora. Vai Agora valer nota travou aí? aqui, não tá indo para apertar a página do Kahoot, não atualiza. Tá, eu espero vocês, se fosse conseguirem voltar, mas não, Júlia, não vai valer nota, não se preocupe. Ah, é porque se eu usar o meu 3G vai acabar tudo no meio. Tá, se tu... Ah, bom, é que tu não vai conseguir ver minha tela, né? Não adianta. É, Tá, não tem problema. tá bom. Acho que agora Vitor, foi. voltou aí? Tá, se alguém Não cair, alguma coisa, eu espero vocês daí pra eu passar pra próxima questão, tá? Daí vocês vão me avisando. Tá, Sora, eu vou sair mesmo, tá? Tá, não tem problema, Júlia. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Sora, Então, olha... Oi, fala. o medidor que a senhora fala é o relógio, não a caixa, né? Isso, relógio. Ah, tá. Então, olha só. Que nem assim, ó, se a gente pensar duas casas no mesmo terreno, né? O ramal de ligação vai ser o mesmo, tá? Então, vai ser apenas um ramal de ligação. Porém, o medidor vai ser diferente, tá? Porque daí cada casa vai ter uma conta de energia diferente, tá? Então, não. Cada casa vai ser um medidor diferente. Então, a gente não pode ligar várias unidades ao mesmo medidor, tá? Que nem num prédio, por exemplo, né? Antigamente até era, né? Que era o prédio inteiro o mesmo medidor e daí eles só dividiam igualmente a energia, né? Mas agora não, cada apartamento tem um medidor diferente, certo? Então a gente não pode ligar várias unidades ao mesmo medidor. Lucas, eu acho que eu não coloquei a imagem aqui do circuito, mas aí eu vou, quando a gente acabar o Kahoot, eu abro lá e daí eu vejo direitinho o nome para te falar. Ok. Vamos continuar, então. O João desbancou o Matias agora. Ah, não, Sora. Ih, Essa parede aí. Não acredito. Não, Sora. Eu acho que eu fiz merda. Eu tenho certeza. Eu fiz merda. Por que é falsa? Essa parede aí é no teto. Que é fixo no teto. Eu achei que eu ia me confundir com o digino. Exato, então Depois... quando a gente faz a previsão de card... Pode falar, Ricardo. Depois que eu respondi, eu fiquei lendo na parede. Ué, na parede? Não. Daí eu já tinha respondido, aí foi. Então, é sim, né? Quando a gente vai fazer a previsão de carga de iluminação, é sim ao menos um ponto de luz, porém é no teto, né? Não na parede. Então, essa parte aqui do na parede que seria o falso, tá? É no teto, na verdade, a opção verdadeira, no caso. No caso, a norma de iluminação é essa mesma, né? A gente sempre, quando a gente vai ver a previsão de carga para iluminação, a gente tem que analisar a área do ambiente, tá? Não o perímetro. O perímetro daí é nas tomadas. Então, se a área de um cômodo ela for igual ou menor que 6 metros quadrados, a gente vai prever no mínimo 100 VA de iluminação, tá?
Então, essa opção era verdadeira, tá? É isso mesmo que a norma traz, certo? Olha só, muito bem, Luísa, tá liderando agora. Não, muito bem, a maioria acertou. Então, se a gente lembrar lá das norminhas, né, de como faz a divisão de carga de iluminação, a previsão de carga, então, se a área for menor, né, que 6 metros quadrados, a gente prevê 100 VA. E daí a iluminação é um pouquinho diferente das tomadas, porque aqui, se for superior a 6 metros quadrados, a gente tem que sempre analisar a cada 4 metros quadrados inteiros, tá? Então, cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, a gente aumenta mais 60 VA. Então, no caso, a resposta certa para essa pergunta era 4, tá? E isso é uma coisa também diferente, né, de iluminação em tomadas, que nas tomadas, mesmo se for uma fração, a gente prevê mais um ponto de tomada. E já na iluminação, não, né? É só quando tem esse aumento de 4 metros quadrados inteiros que a gente vai prevendo mais 60 VA. Tá certo? Qualquer dúvida aí, qualquer coisa que ficou confusa, vocês falem, que daí eu falo mais um pouquinho sobre. Ó, essa vale 2. Que barulho é esse que fica de fundo? É o do Kahoot mesmo. Ele tem uma musiquinha e vai aumentando conforme vai acabando o tempo. Ah, eu tinha esquecido a música do Kahoot. Oi? Eu tinha me esquecido da musiquinha do Kahoot. E agora dá pra colocar músicas diferentes também. Tá, como é que a gente faz? Ah, Como que a gente faz para saber qual é a carga mínima de uma. Que nem dessa sala, como eu faria? É pela área ou pelo perímetro? E aí, pessoal? Quem acertou aí, me diz como resolveu essa questão. É pela área, né, Sora? Isso é pela área. E qual seria a área, então, dessa sala? É 16 metros Isso. quadrados. Isso aí, então, ó, a área dessa sala é 4 por 4, né? Que tá em 3, mas só porque tá dizendo qual é o tamanho da porta. Então, a área desse ambiente aqui seria 16 metros quadrados. Aí, que nem a gente viu anteriormente, né? Que nos primeiros 6 metros quadrados, a gente vai colocar 6, né? 100 VA. Então, a gente sabe que tem 100 VA. Aí, depois, a cada 4 metros quadrados inteiros, a gente vai colocar mais 60 VA. Então, se aqui tem 16, vai ser 6 mais 4 dá 10. Então, a gente já tem 160 VA. Mais 4 dá 14, que daí a gente aumenta 60 VA. Então, a gente já tem 220 VA. Então, a gente tem 14 metros quadrados. Como o que sobra é só 2, né, não fecha 4 metros quadrados inteiros, então a gente não aumenta a potência. Então, a potência é essa mesmo, 220 VA. Alguém não entendeu? Deixa eu ver o que mais vocês responderam. 7, 100 VA. Não, 100 VA é só para os primeiros 6 metros quadrados. Depois a gente vai somando a cada 4 metros inteiros, a gente vai somando mais 60. Tá? Ó, muito bem, Manuel. Obrigado pelas explicações. Sora, o complicado é que eu tava no pódio, eu tava em segundo lugar. Vamos lá, Ricardo, dá para recuperar ainda.
As últimas é no chute mesmo, que olha. O número 3 combina com cozinha. Eu errei. Errei por pouco. Tá, isso são mais as normas, tá? Que nem isso não é uma coisa que vocês precisam saber de cor, tá, pessoal? É só vocês ter acesso à norma e irem lá e conferir, tá? Mas é mais pra gente ir relembrando o que a gente já fez, não que vocês, nossa, precisam saber. Nem, eu não faria essa pergunta em uma prova, por exemplo, né? Pra vocês falarem, nossa, e a cada 3,5 metros vocês precisam colocar uma tomada, tá? Mas então, pela norma, quando a gente tem cozinhas, copas, áreas de serviço, tá? Para a gente saber qual é o número mínimo de pontos de tomada, a gente tem que analisar o perímetro daí, tá? Lembra que iluminação é a área, que agora é o perímetro. E daí, então, a cada 3,5 metros ou fração, ou seja, agora não é que nem se eu tiver, por exemplo, 4 metros, eu vou colocar 2 tomadas mesmo assim, tá? Não precisa ser 3,5 metros inteiros. Então, a cada 3,5 metros ou fração, eu tenho que colocar uma tomada, tá? Isso vale copa, área de serviço, tá? Lavanderia, não só para cozinhas. Prestem atenção nisso, porque depois, ó, já vou dar um spoiler aqui, que vai ter uma pergunta, né, que vai ter de novo uma sala ali para vocês falarem quantas tomadas vocês têm que colocar. Então, prestem atenção. Calma aí, Sora, repete. Não, vai ter uma pergunta daqui a pouco, dando, né, um ambiente ali, uma sala para vocês e pedindo quantas tomadas tem que colocar. Então, já vão pensando aí nas medidas. Ó. Por exemplo, se for uma cozinha, vai ser a cada 3,5 metros. Já vão pensando aí nos valores, que daí depois vai ter a pergunta para vocês verem quantos números de tomadas precisa. Olha só. Ó, Mariana, acertou 4. Tô chegando. Então, é isso mesmo, tá, gente? Como em cozinhas, né, é 13,5 metros, em dormitórios, só os outros ambientes que não englobam lá naquele item, que é cozinha, área de serviço, lavanderia, aí é cada 5 metros, tá? Daí é um espaço um pouquinho maior, tá? Não é 3,5, é cada 5 metros. Tá? Então, são as duas regrinhas aí, né, pra gente ver qual é quantas tomadas a gente tem que colocar no mínimo nos ambientes. Lembrando que é o mínimo, tá? A gente pode colocar, sim, mais tomadas. Olha só, a Mariana tá. Ó, PTUE é ponto de tomada de uso específico, tá? Se alguém não lembrar o que é. Sora, não tá aparecendo para eu responder. Ah, é? Ah, apareceu. Eu acho que eu respondi errado. Ah, não, respondi certo. Muito obrigado, Brasil. Então, essas são tomadas de uso específico. Lembra que vocês colocaram? Então, depende do que vocês especificarem. Daí vocês vão colocar a potência do aparelho, né? Claro, na norma tem diz, por exemplo, se for utilizar o micro-ondas, especifica tal potência, mas isso é variável para cada aparelho, né? Não existe, tipo, só um valor. Que nem o chuveiro vai ser 7.500, uma torneira vai ser 5.000, né? Então, isso depende do aparelho. Por isso que a gente sempre vai colocar a potência do aparelho que a gente vai prever para aquele ambiente, tá? Então, né, a maioria acertou, só uma pessoa errou, mas é assim, é a potência do aparelho, tá? Depende do aparelho que tu for colocar lá. O ranking se manteve aí, ó.
Por que é falso? São Não é 100? 600? Não, 600 é em cozinhas, tá, Emanuel? Ah, bom, certo, verdade. Em salas, dormitórios, outros ambientes, tá? Que não seja cozinha, área de serviço e tal, cada ponto tem que ter no mínimo 100 VA, tá? Então não é 150, é 100. Por isso que tá falso. Ah, você tem a sorte ainda, errei acertando. Ó, a Isa tá chegando também, ó. De novo não tá aparecendo. Meu Deus do céu. Mas o que não Só aparece não pra ti? responde. Não aparece pra responder. Ué, não sei o que tá. Não apareceu os quadradinhos. Tá. Porra, eu tava acertando 2, 3. Mas agora voltou pra ti. É, agora voltou com um X bem grande na minha tela. Sim, que daí tu não respondeu nada. Tá. Por que essa alternativa é falsa, gente? Porque são 3 pontos. Isso. Então, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia. Sim, a gente, né, coloca uma potência de 600 VA por ponto nos primeiros 3 pontos, tá? Então, o que tá errado aqui que diz até 4 pontos. Na verdade, são nos primeiros 3. E daí, mais de 3, a gente atribui uma potência de 100 VA, tá? Então, 600 VA nos primeiros 3, nos próximos, né, a gente vai colocando 100 VA, certo? Então, lembra das duas regrinhas, ó. O que não for cozinha, copa, área de serviço, lavanderia, vai ser 100 VA por ponto. E daí, em copa, cozinha, área de serviço, lavanderia, 600 VA nos 3 primeiros pontos, nos outros 100 VA, tá? Lembrem disso, que acho que vai ser agora essa pergunta que vocês vão ter que dimensionar. Ó, essa vale 2 ainda. Pontos dobrados. Ô, senhora, falando sério, eu não vou responder mais. Tá, se não tá aparecendo o Ricardo, não. Tu pode tentar sair e entrar de novo pra ver se não volta. Ah, agora voltou. Tá, então, ó, a pergunta seria qual é o número mínimo de pontos de tomada para a cozinha. Daí a gente tem que analisar o perímetro. Vocês lembram lá daquela pergunta, cada quantos metros ou fração de perímetro que a gente tinha que colocar um ponto de tomada? A cada 3,5 metros. Isso, 3,5. Então, se a gente for somar o perímetro aqui, né, vai ser 3 mais 4 mais 3 mais 4, vai dar 14. Né? Então, a gente vai ter que dividir 14 por 3,5 para ver qual é o número mínimo de pontos de tomada. No caso, 13,5 mais 3,5 dá 7, né? E 7 mais 7 dá 14. Então, por isso são 4, né, tomadas, o número mínimo para essa cozinha aqui, tá? Então, aqui, né, a resposta correta é 4. Se fosse, por exemplo, uma sala, que daí a cada 5 metros, né? Como é 14, daí ia ser 3 tomadas, né? Que daí a cada 5 metros a gente ia colocar uma. Mas como é uma cozinha, então, no mínimo, são 4 tomadas. Tá, então, ó. 4 tomadas, tá? Todo mundo tá sabendo que, né, para essa cozinha aqui, né, a gente deveria ter no mínimo 4 tomadas. Lembrem disso, 4 tomadas. Vamos para a próxima pergunta agora. Olha, o Manuel tá voltando.
Essa também vale dobrar dos pontos, tá? Por quê? Tá, tu lembra que eram 4 tomadas? Né? Sim. É o mesmo ambiente da que a gente viu anteriormente. Aí, se tu voltar lá para outra pergunta ainda, lembra que em cozinhas era nos primeiros 3 pontos 600 VA e nos outros 100? Ah, verdade, verdade. Né? Então, como é que a gente tem 4 pontos, então nos 3 primeiros a gente vai ter 600 VA. 3 vezes 600 é 1.800. Nos excedentes a gente vai ter 100 VA, então vai ser 1.800 mais um ponto, né? Mais 100 VA. Por isso que a resposta correta é 1.900 VA. Seria 1.800 se a gente só tivesse 3 pontos, né? Mas como a gente tem 4, então vai ser 1.900. Professora, Oi. a internet aqui não tá indo, não quer. Ela não quer funcionar, então acho que eu vou só acompanhar as perguntas por aqui, eu vou fechar o Kahoot. Tá, não tem problema, Vitória. Tem que olhar a tabela, tá, pessoal, para ver a resposta. Tá, assim, todas as normas que a gente estava vendo antes, aqueles critérios, eles eram pela NBR 5410, tá? E aí, eu tinha mostrado todos aqueles critérios para vocês, e daí no finalzinho eu falei que pela GED 13 também ele dá a previsão de pontos mínimos, tanto de iluminação quanto de tomadas. Porém, normalmente, o que a NBR 5410, o que tu projetar pela NBR 5410 já vai englobar o que a GED 13 fala, tá? No caso, na GED 13, ele só dá uma tabelinha, tá? No caso, que nem aqui essa tabela, ó, ele dá por área, tá? Então, aqui tem a área e aqui o número de pontos de tomada que você deveria ter. E já tem a potência aqui também. Então, no caso, se eu falei ali que uma área de 12 metros quadrados, engloba aqui, ó, de 8 a 15, que daí o número de tomadas é 3, tá? Então, era só olhar essa tabela, né, pela área aqui, e a gente veria qual era o número de pontos de tomada, tá? Por isso que a resposta correta é o 3 aqui. Ó, Eduardo, ó, as meninas estão subindo aí, vamos eliminar esses guri do ranking aí, ó. Uma outra me zicou. Que isso, cara? Vou lembrar disso, hein? O quê?
Só porque eu falei Vamos eliminar os. Isso aí já. É. Então, lembra que daí eu falei que assim, para a gente saber qual é a potência que realmente vai gastar numa residência, não basta a gente só somar todas, né? Não é só isso. Por isso que daí eu comecei, quando eu falei lá sobre cálculo de demanda, que eu introduzi alguns conceitos. Então, se a gente só somar a potência de todos os aparelhos que a gente vai ter na residência, isso só quer dizer qual vai ser a potência instalada daquela residência, tá? Mas isso em si não quer dizer muita coisa, porque eu nunca vou ter, ou muito dificilmente, né? Eu vou ter, por exemplo, tudo que eu tenho em casa sendo acionado ao mesmo tempo, né? Por isso que daí a gente faz lá aquele cálculo de demanda, tá? Então, a potência instalada seria só somar, né, todas as cargas que tu vai ter na tua casa. Ó, Emanuel, fica tranquilo que tu continua ali, ó. Pelo menos isso. Agora, né, ficou fácil. Então, para a gente saber, né, qual é a potência que a gente realmente está usando, por exemplo, eu poderia colocar, que nem no medidor ali, tá? O que está medindo ali é a potência que a gente realmente está usando naquele instante. Eu poderia monitorar isso e fazer um gráfico. Daí isso sim é demanda, tem a potência que eu estou utilizando daí no instante que eu defini, né? Pode ser por um dia, pode ser por um mês, depende de como eu estou monitorando isso. Mas isso é a demanda, que a gente faz o cálculo da demanda, lembra, para a gente descobrir qual vai ser o tipo de fornecimento da residência. Muito bem. Então, olha só, que a gente tem um gráfico da demanda que está sendo consumida numa residência, ó, de acordo com o horário, tá? Então, aqui, né, tem... Se a gente fosse ver a potência instalada, a carga instalada, seria um valor muito maior, tá? Que seria a soma de todas as cargas que tem na residência. Então, ó, por exemplo, aqui de manhã ele não está consumindo muito, aqui à noite também cai, né? E nesse ponto aqui seria o valor máximo, né? A máxima demanda que está sendo consumida. Então, como vocês falaram, né? É a demanda máxima. Ó. Mais duas perguntas. Essa e mais duas. Vamos lá. Por que é falso, gente? Que é só acima de 25. Isso. Quando a gente, né, somar todas as cargas na residência e esse valor dá acima de 25 kW, aí sim a gente tem que calcular a demanda. Caso dê inferior, a gente não precisa calcular a demanda, tá? Então, na verdade, aqui não é for inferior, né? É for superior a 25, que daí sim a gente vai calcular a demanda. Essa aí não estava sabendo. Ó. Infelizmente. Vai, Luísa! Dá tempo ainda. Já era. Tá, vamos lá. Mais duas. Olha, Eduardo, ali, ó, 7 seguidas. Muito bem. Eu tentando marcar na tela da Sora. A senhora não sei. Emanuel, eu acho que tu não fez. Olha! O último trabalho de projetos, eu acho que tu não fez, que tu não tá sabendo responder essas perguntas, olha só. Capaz. Sabendo analisar delas.
Então, essa aqui é a Pô, eu tô tabela. sabendo minha tabela antes. Existe essa opção também, né? Essa é a tabela para se determinar o tipo de fornecimento, tá? Então, olha só, aqui tem a categoria do consumidor, aqui é a carga instalada. Então, ó, e aqui do ladinho é a demanda. Então, se vocês verem aqui, ó, se a carga instalada for menor que 25, nem é necessário calcular a demanda. Daí esse campo aqui tá livre, que é o de demanda, tá? Então, ó, como a carga instalada for maior que 25 e a demanda que eu falei foi 44, é só a gente olhar. Então, no caso aqui, ó, essa linha aqui, ó, é de 40 a 46 a demanda, tá? Então, é só isso que a gente precisava ver. Equivale aqui, logo, o consumidor, né, a categoria é o C9, tá? Que daí aqui que eu falei, ó, se vocês forem ver até a última coluna, aqui tem o ramal de ligação, que isso aqui daí aqui, ó, é qual é a bitola do cabo para o ramal de ligação. No caso aqui do nosso, que é o C9, seria de 25 milímetros quadrados. Certo? Vamos ver, ó. Ah, não, continua igual. Ó, tem 3 pessoas, ó, acertando 6 seguidas já. Vamos lá, gente. Última pergunta, então. Agora você foi meu ranking, não sei nada. Então, a categoria A é monofásico, categoria B é bifásico e categoria C é trifásico, tá? Então, o B sim é bifásico. Ó, vamos ver o pódio, então. B de bifásico, né, senhor? Tá certo. O Ema foi segundo. Bem demais. Bem demais, acertei a última ainda. Luísa! Luísa! Boa! Alguém tira foto! Aí já ficou em... Muito bem, gente. Certo? Gostaram? Tá bom? Eu fiz mais pra gente revisar a matéria, a gente ficou um tempo, né, sem ter aula, só pra dar uma revisada. Gostei, senhora. Muito Foi bem legal. legal. Eu acho Massa, que eu mais massa, que massa. aqui. Dá um Foi nervoso. legal. Pressão. Foda. Eu pensei que eu fosse mais mal. Tá, então olha só. Eu vou. Eu vou colocar lá no Google Classroom agora a próxima aula, tá? E daí que é sobre divisão de circuitos, tá? Seguindo então a nosso conteúdo de projetos elétricos. E quem, assim, ó, projetos elétricos deixa eu fechar isso aqui, porque projetos elétricos é sequencial, tá, gente? Então, que nem assim, olha, se vocês não fizeram as outras atividades, vocês não vão conseguir fazer essa, porque a gente está se baseando sempre na mesma planta, daí a gente fez lá a previsão de carga, depois a gente fez o cálculo de demanda, e daí agora vai ser a divisão de circuitos. Então, tu precisa ter feito a previsão de cargas para fazer a divisão dos circuitos, tá? Então, se alguém não fez os outros, aí volta lá e faz para vocês conseguirem fazer agora. Qualquer dúvida também, vão me mandando mensagem que eu ajudo vocês. Tá certo? Tranquilo. Eu vou disponibilizar a gravação do Kahoot só porque já como a gente também revisou a matéria com ele, né? Daí quem ficou aí que quer revisar também não pode participar agora, consegue ver lá também daí o que a gente fez hoje.